Eu queria agradecer e, ao mesmo tempo, dar os parabéns para o Onaga e para o Gustavo por essa realização que eu estava falando para eles, que há muito tempo que a arquitetura e o design brasileiros estavam precisando de mais espaços para conteúdo, né? Para a gente divulgar não só o trabalho que a gente faz, mas o progresso que a nossa profissão tem atingido, né? E eu escolhi um tema que é a questão do retrofit, que quem não leu o meu último artigo do LinkedIn, que eu falo sobre isso, porque o futuro da arquitetura pós-pandemia e nos momentos de guerra está muito ligado ao retrofit. As pessoas não querem mais fazer loucuras, construindo prédios faraônicos, gastando fortunas em edifícios, porque não sabe para onde vai a economia global a partir desses últimos 1 ano e meio do que a gente tem visto acontecer. Então, só uma rede hoteleira, né, que eu não vou citar o nome, está com 51 projetos de retrofit. Isso é bom você saber, Dan, de edifícios hoteleiros existentes, já são hotéis que precisam ser reformados. Até por conta do PERSE, que ainda não foi aprovado, vai demorar um pouco para termos projetos Greenfield saindo do zero, como a gente imaginava que ia acontecer. Bom, retrofit é uma das nossas praias, né? E eu sempre cito o caso, a gente tem 2 casos muito queridos de retrofit, né? Um caso é o Hotel Nacional do Rio de Janeiro, que foi talvez o maior projeto de retrofit dos últimos tempos do país, um retrofit de 80 mil metros quadrados, um hotel que estava em ruínas, e que eu e o meu ex-sócio na época, o Marcos Leite Bastos, a gente pegou, eu fiquei responsável por toda a área de interiores e o Marcos ficou pela parte de arquitetura predial. Então aqui a gente tem a piscina do Hotel Nacional, só para ilustrar, aqui a gente tem o lobby, aqui a gente tem um projeto que também foi um case que a gente vai falar mais para frente, que é o retrofit do Marriott Executive Apartments, daqui da Vila Nova Conceição, e que foi um case de sucesso global, porque a gente conseguiu fazer o retrofit de um hotel entregando um andar montado por semana. Tá? Então, e vai entrar em uma reforma agora, mais de 10 anos depois que foi feito o retrofit. Então, vou falar um pouco do que somos nós, do que é o nosso escritório. Milton acompanhou um pedaço dessa trajetória. Deve ter até alguma foto do Rio Quente por aí. Não, não tem. A gente tem um time muito focado em pessoas. Então, nós temos, nessa imagem, pessoas que estão aqui no centro, que fazem parte do nosso time hoje. Hoje a Fúvia e o Gabriel estão aqui. Mas tem pessoas, como, por exemplo, o meu sócio, Carlos Mawad, que é meu sócio há 37 anos. A gente começou juntos lá no Rio Quente. E quando se trata de projetos de parques, eu trabalho junto com o Mawad, né? E tem um pessoal que, por exemplo, a Flávia cuida da nossa filial de Sinop, o Leandro, que está aqui na feira, ele cuida da nossa filial de Foz do Iguaçu, e por aí vai. E a gente é um time de pessoas onde a gente tem desde um cara que é guitarrista, a um que é esgrimista, que é o Edu Souza, né? Eu que corria de carro, eu que toco contrabaixo, e a Duda, que é alpinista. Então, o que acontece? A arquitetura ela é feita de pessoas para pessoas, e esse é o eixo do nosso escritório, né? O próximo sou eu vou passar rapidinho, né? Quase todo mundo aqui me conhece. Como eu falei, eu tô há 37 anos militando nessa área da arquitetura hoteleira. Eu sou professor do Instituto Europeu de Design, da Roberto Miranda e também da ESPM, e sou vice-presidente do Instituto Smart Cities da América. Um pouco dos nossos clientes nesses tempos todos. Hoje a gente está desenvolvendo um trabalho bastante importante para o Beto Carreiro, né? O primeiro hotel do Beto Carreiro, né? Desde que foi fundado ele nunca teve um hotel próprio, a gente está fazendo o hotel do Beto Carreiro. Como a gente está fazendo também o Hotel da Basílica de Aparecida, que é um empreendimento com 700 chaves em multipropriedade.
e outros projetos que são bastante relevantes e que eu não posso estar falando o nome. Mas vocês percebem que a gente atendeu a maior parte, ou quase todas as grandes redes americanas, algumas francesas, algumas canadenses, e está no nosso DNA, por conta dessa dedicação que o projeto de arquitetura hoteleira demanda. Para quem não sabe, o projeto de hotel, ele na escala de dificuldades, ele é o terceiro projeto mais difícil de ser feito. O primeiro é o aeroporto, o segundo é o hospital e o terceiro é o projeto ligado à hotelaria. Mas o que é retrofit? Eu brinco muito porque o retrofit, as pessoas confundem retrofit com reforma, confundem retrofit com conversão. Não, retrofit é você ter um componente que já tem um uso pré-estabelecido e revitaliza esse projeto para o mesmo uso. Se eu pegar um prédio de escritórios e transformar em hotel, não é retrofit, isso é uma conversão. Tá? É uma conversão, que você vai mudar o uso para um hotel. Aí você vai fazer um hotel basicamente dentro de um prédio de escritórios. E uma reforma simplesmente é uma reforma mais soft, em que você simplesmente troca a cor de paredes, etc. Mas quando você está falando de retrofit, a gente está falando de mobiliário, a gente está falando de uma série de coisas que impactam muito no projeto. Imagina um hotel funcionando, você tirar o apartamento do inventário para fazer uma reforma. Quanto mais você tirar um andar, quanto mais você tirar alguns andares, como é o caso da necessidade de reforma do Pullman da 23 de maio. Por quê? Porque ele tem, durante o tempo, por conta de pandemia, por conta de mudança de sócios, eles foram tirando o mobiliário dos apartamentos bons e colocando nos apartamentos que estavam com os móveis começando a estragar. Então eles têm uma parte do prédio hoje sem uso, porque tem quarto faltando cabeceira, tem quarto faltando cama, tem quarto faltando mesa de cabeceira. Né? Então, isso que é importante. Mas então, por que não aproveita, já que vai dar tanto trabalho, por que não aproveita e faz de novo? Porque não tem muito sentido. Né? Se for um hotel que já está implantado, ele já é um endereço. Por que eu preciso demolir esse hotel, fazer de novo, como muita gente acha? Teve uma época que isso era moda. Teve uma época que queriam demolir o call center na Faria Lima para fazer um hotel. Por que não você usar essa estrutura para você transformar em hotel? É muito mais sustentável. É muito mais barato? Não sei, mas que você vai ter uma obra mais rápida, você vai ter. E, como a gente já sabe, tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido esse empreendimento voltar para o mercado, muito melhor. E vamos falar especificamente do Samba. Bom, a gente encontrou desta forma. A gente chegou num prédio em Foz do Iguaçu, eu estava indo para o aeroporto, ligaram para mim, você não quer dar um pulo aqui para dar uma olhada? Porque a gente quer fazer uma reforma. Eu fui lá ver. Na verdade, eles queriam que eu fosse dar uma olhada na acessibilidade, porque ele é inteirinho em níveis. Né? Chegamos lá, demos de cara com essa parede verde-limão no prédio inteiro. Só que tinha uma coisa que me chamou muito a atenção, que é exatamente a quantidade de madeira de lei que esse prédio tinha. Eu acho que a madeira que tinha nesse prédio daria para bancar um hotel inteiro do zero, novo. Tá? Só fiquem olhando. Não, esse balcão da recepção é um balcão de 8 metros de madeira IP maciça, com 18 centímetros de altura aqui. Quanto não custa isso? Tudo IP. Tudo IP, tudo IP, tudo IP, tudo IP. Agora esse verde é de matar, né? Encontramos uma piscina totalmente podre, era impossível, estava lacrado, você não podia atravessar. Encontramos uma boate num buraco no subsolo, com morcego, com uma série de coisas. Encontramos um restaurante nesse estado, o hotel tinha fechado na pandemia. Então, isso daqui era o buffet do café da manhã. E pasmem, este hotel
é vizinho de muro das Cataratas. Então, tirando o Belmont, o Hotel das Cataratas, esse é o hotel mais próximo das Cataratas. Então, imagine o valor que esse empreendimento tem. Na área externa, a piscina estava deteriorada, né? Tinha uma ponte de madeira interditada, e o próprio entorno dela apresentava infiltrações e trincas. A estrutura de A e B era um barracão, em que servia caipirinha, etc., que também não, para a ideia que o cliente tinha, não poderia ser aplicado. Então, aqui algumas imagens de como era. O deck totalmente podre. O deck era feito em pallets de madeira. Estava totalmente podre. E essa é a cronologia do projeto. Primeiro, uma reunião de briefing com o cliente, um levantamento de necessidades, um inventário de reaproveitamento, a concepção do projeto, o anteprojeto, elaboração de caderno de FF&E, Furniture, Fixture and Equipments, projeto executivo, implantação e produção. Qual que era a demanda que veio do cliente? Em primeiro lugar, um hotel lifestyle. Um hotel que deve contar a história da região. Um hotel que deve levar em conta o legado da família. Respeitar o budget pré-estabelecido, isso é uma raridade, né? Que nunca o cliente fala quanto que ele tem dinheiro para gastar, mas isso daí, acho que é por isso que o hotel deu certo, que o projeto deu certo. Né? Mobiliário de fornecedores regionais, afinal a gente está no Paraná, Foz do Iguaçu, cercado de excelentes fábricas de mobiliário. Né? Sustentabilidade, uma piscina que traga experiências, já que toda a concorrência estava investindo em parques aquáticos, e entregar o que nenhum concorrente entrega como sensação de exclusividade. Se vocês forem hoje no hotel, no café da manhã, o café da manhã é montado na sua mesa. Não vai ter um buffet. Vamos montar o café na sua mesa. Não importa se vai sobrar. Não. Eles vão montar o café para você, Milton. Para você, Dan. Então ele vai trazer a cesta de pães, vai trazer uma cestinha com os frios, tudo para você. Então você impulsiona essa questão da exclusividade, coisa que você só vai achar lá em Foz do Iguaçu, no Belmont. E aí que a gente começa a puxar o nosso lado hoteleiro para o negócio. Já que eu vou fazer um retrofit, primeira coisa que eu tenho que pensar é fazer um inventário do que pode ser reformado, uma vez que eu tenho dinheiro curto. E eu sempre cito o caso do Marriott Executive Apartments. A gente ganhou uma concorrência, esse é o quarto do Marriott, daqui da Vila Nova Conceição. Vencemos a concorrência, entendíamos que o valor que eles tinham para gastar por chave era um valor possível, e fomos quarto por quarto analisando todos os móveis que o quarto já tinha antigamente. Então, por exemplo, esse sofá, este puff, a marcenaria, a cama, a cabeceira, as luminárias, a mesa lateral, tudo era existente. Então a gente fez um inventário do que era passível de reforma, do que era passível de renovação, e cada quarto teve uma demanda específica para a gente poder atingir o budget. O que é novo nesse projeto? O piso é novo, a cadeira é nova, e o resultado foi tão bom que sobrou dinheiro para eu desenhar essa luminária e executar essa luminária. Fizemos um quarto de um hotel upscale por R$19 mil, estou falando há 10 anos atrás. Né? Isso foi um case que foi considerado na Marriott um case de sucesso muito grande, mas por quê? Porque a gente não vai negociar com o cara do colchão, a gente vai negociar com o sujeito da mola. Né? A gente tem uma estrutura dentro do escritório que é chefiada pelo engenheiro Osmar Martins, que eu acho que o Oswaldo lembra dele, né? Que era quando o Osmar era da Cor, que ele vai no cara da mola. Ele é o único cara que fez a Giroflex dar o desconto que ele queria e a Giroflex continuou tendo lucro, né? Quando a gente fez alguns IBIs. Então é uma coisa muito doida. Só que para isso você tem que entender do quê? Você tem que entender de produto. Se você não entender de produto, você não está habilitado a fazer um projeto de retrofit. Você concorda, Milton? Se você não entender que aquele sofá que tem 5 anos tem uma estrutura boa, mas se eu trocar a espuma, se eu trocar o tecido dele ou o couro, ele vai ter mais uma sobrevida. O que manda no sofá não é o revestimento, o que manda no sofá é a estrutura dele.
E a gente tem que lembrar que, para a hotelaria, o mobiliário ele tem que durar o tempo do plano de negócios da reforma desse hotel. Então, se o meu plano de negócios diz que o hotel tem que começar a dar retorno em 7 anos, o meu sofá tem que durar 7 anos, vocês concordam? Porque se ele quebrar antes do tempo, vai dar prejuízo. Né? Eu vou ter prejuízo, meus números vão começar a cair. E aí a gente começou a fazer o inventário do Sama. Tinham 36 poltronas embaladas em suede que nunca tinham sido usadas e a gente achou num depósito. Tinham 45 obras de arte do Aldemir Martins. Quanto custam? Né? Tudo bem, das 45 obras, 40 eram gravuras e 5 eram telas, mas é um museu. Fora todos os outros artistas plásticos que o dono antigo do hotel guardava. Né? Essa foto é horrível, porque foi uma foto tirada no escuro. Então, mobiliário muito antigo, olha a quantidade de mesas, balcões. Então, tudo que poderia ser usado para o projeto ser da forma que nós queríamos. Então, novamente, o balcão, que é um monstro, né? E toda essa madeira foi reaproveitada para o mobiliário novo do hotel, que teria que ser feito. Balcão de bar, balcão de restaurante, cozinha show, um monte de coisas. Aparadores de restaurante. Tá? Então, é nada, é um IP de 50 anos de idade, mais seco impossível. Né? Então, está pronto para dar um mobiliário excelente. E aí chegou a parte da concepção. Vocês lembram lá atrás que eu tinha que contar a história do lugar? Existe uma lenda em Foz do Iguaçu, é uma lenda indígena, de um índio que salvou uma mulher loira, branca, alta, das águas e virou um milagre, porque parece que a mulher viveu para sempre. Então a gente estruturou todo o retrofit do hotel, todo o projeto de interiores das áreas comuns, nessa temática indígena. Mobiliário da Century, que a gente fez uns pacotes bem bacanas. O Dan conhece isto aqui. Né, Dan? Isso aqui é Vescom. A Vescom tinha exatamente o produto que a gente tinha na cabeça para o fundo da recepção, que é exatamente a entrada do hotel. Então, aqui estão todas as áreas comuns, os móveis da recepção, do lounge. E aí a gente tem uma primeira perspectiva que a gente fez, colocou só como ilustração, mas a gente queria trazer esta pegada para o hotel, porque, querendo ou não, o hotel está inserido no Parque Nacional do Iguaçu. Então, um restaurante com as duas alas, né? Uma ala e outra ala, faz os materiais do restaurante que a gente estava trabalhando, que a gente trabalhou, na realidade. Naquela época ele ainda chamava San Martín, que é o nome original. Lembram daquela boate que era num buraco? A gente criou um wine bar e essa é a concepção do Sama. Vindo um pouco mais para frente, a gente tem imagens da obra. Então nós abrimos espaços para o lobby ficar mais intercalado. Aí de repente você acha, tirando um forro, você acha uma mão francesa de madeira maciça dessa forma. Por que não explorar isso com uma luminotécnica bacana? Né? Então, as obras aqui da piscina. O próximo passo que a gente vai fazer é abrir essas janelas, transformar isso em varandas que dão acesso direto para a piscina, com apartamentos garden. Esse é o próximo passo da obra. Aqui é o buraco, que era uma boate e a gente transformou num wine bar. Então, o que a gente fez? A gente levantou o piso para ficar no mesmo nível do piso do restaurante, porque era um buraco mesmo, né? 70 centímetros. Só que, para não ter problema com o pé direito em relação ao barman, a gente rebaixou o piso do balcão do bar. Então, você fica no seu bar, em vez de você estar numa banqueta alta, você está naquelas poltronas que a gente achou jogadas escondidas. E produto, que é a certeza do bom resultado. Então, a gente desenvolveu todas as luminárias. Reciclagem e renovação. Eu tinha uma quantidade
enorme dessas cadeirinhas que foram transformadas nesta cadeirinha num custo de R$70 localmente. Então, todas as cadeiras do centro de convenções, que era essa coisinha esquisita, virou isso aqui. Todas as mesas do restaurante tinham marchetaria, todas, o restaurante inteiro com marchetaria. Então, gente, sou filho de marceneiro, né? Vamos recuperar toda essa madeira. As cadeiras todas eram de mogno, então era só trocar o estofamento. E a realização é a seguinte: concluímos o projeto, preparamos as perspectivas, né? Então, isso daqui que vocês estão vendo é aquela paredinha que estava sendo demolida, que está o bar aqui no fundo, e o acabado, né? E a conclusão é exatamente essa daqui. Isso é o que ficou. Né? Então, aqui está o quadro principal, que é um quadro que já existia, do índio salvando a moça aqui na cachoeira. Depois a gente comprou dessa artista plástica argentina toda a série dos quadros. Então, você descendo aqui este corredor, você tem todos esses quadros. Não gostei muito que eles usaram o verniz que eu não especifiquei, mas ok, funcionou. Então, toda a iluminação foi feita pelo Baracá, que se tornou um grande amigo meu, luminotécnico lá de Foz, professor da universidade, e ficou bem um resultado bastante interessante. Né? Os papéis, os vinis de parede, papel de parede é uma mania horrorosa, né, Dan? Os vinis de parede são todos da Vescom. Quando não é vinil na parede, é uma textura da De Fragoso, com quem a gente trabalha bastante. Então, vocês estão vendo o problema de acessibilidade? O hotel inteiro tinha essas caixas de escadas, então a gente criou lugares com elevadores de plataforma para os hóspedes. Uma coisa curiosa, vocês estão vendo todos esses vidros, inclusive esse, o antigo proprietário colocou em sulfilme jateado para ninguém ver o jardim. Porque ia dar trabalho fazer manutenção no jardim. Isso é coisa de argentino, né? Eu falei, não, gente, está muito errado isso. Então a primeira coisa que mandou fazer foi arrancar todos os jateados para criar esses nichos. Né? Esse nicho já existia. Né? Só que imagina isso com o jateado. Nada a ver, né? Esse aqui é um Ademir Martins, pintura, tela. O piano bar. Então, a madeira inteira desse piano bar é da reciclagem, mais quadros da Ademir Martins. Aliás, tudo que é de madeira aqui é do projeto. Aqui, a estrela da recepção, que é o vinil da Vescom, que é aquele dourado, que hoje foi inserido o logotipo do hotel, vocês vão ver mais para frente. Temos tempo. Mais algumas imagens. Então aqui é o buraco, que virou o wine bar, especializado em fondue, e tem toda aqui a parede da adega. Vocês veem que está tudo... Essas cadeiras são as cadeiras que estavam abandonadas. Essas poltronas a gente só trocou o tecido delas. O restaurante tem muita biofilia. A piscina ficou fantástica. Você lembra da piscina com aquela pontinha? Então a gente criou prainhas, a gente criou as day beds, a gente criou toda essa área de deck, a gente colocou as ofurôs nos jardins, criou uma piscina infantil aqui. Então toda a questão de restaurante a gente refez aqui, já com a previsão de fechar e isso virar um sushi bar. Então ele já tem toda a preparação, inclusive tem até a mudança de piso aqui para o fechamento. As day beds. Então, esse muro aqui já é o do Parque das Aves do Cataratas do Iguaçu. E é impressionante ficar hospedados nos quartos daqui, de manhã cedo, os pássaros, assim, é uma experiência que vale você pagar R$10.000 de diária, porque é fantástico. Eu recomendo muito. Tanto que é o hotel preferido pela colônia americana quando vai para Foz. E é o único hotel que tem convênio
com a Embaixada dos Estados Unidos. E a gente foi agraciado no começo do ano passado com o Sama no Hotéis Incríveis da Globo. E é isso. Esse é um projeto que a gente tem muito carinho, porque aconteceu um momento entre cliente e arquiteto de total sinergia para chegar num produto icônico da forma que o cliente queria, sem explodir budget, sem trauma. O cliente comprou a ideia do projeto e o facility deles não era um cara da área hoteleira, né?
mas simplesmente ele começou a ver mais-valia quando a gente falava, olha, se você colocar esse sofá desta marca, ele vai te dar uma garantia muito maior do que você comprar numa lojinha, tarará. Da mesma forma, a questão dos revestimentos. Ele podia ter comprado revestimentos muito mais em conta, mas ele confiou na palavra do arquiteto e na experiência de uma empresa, por exemplo, como a Vescom, que o Dan está aqui, e falou assim, pô, deixa eu ver o portfólio dos hotéis que a Vescom fornece. Opa, peraí. E realmente ele investiu. Ele investiu da forma que a gente queria. E não que ele tinha um budget assim rasgando dinheiro. Não, muito pelo contrário. Só que a gente comprou tanto a ideia deste projeto, tá? A gente comprou tanto a ideia desse projeto por conta da temática, por conta do índio, por conta da história e por conta mesmo do Foz do Iguaçu, que a gente tem muitas obras em Foz do Iguaçu. Fala assim, putz, a Foz está precisando de um empreendimento desse tipo, porque quando você lembra de Foz do Iguaçu, você vai lembrar de Sacoleiro, você vai lembrar de Itaipu, você vai lembrar de um monte de coisa, menos de hotelaria de qualidade. E, gente, é o segundo aeroporto mais visitado do país, por estrangeiros. Então, precisa ter um produto de qualidade, né? Então, isso aqui é onde a gente está hoje, né? São Paulo, Foz do Iguaçu, Recife, Sinop, Cidade do Panamá e Lisboa, que é a caçulinha. Aqui está o nosso site, quem quiser conhecer os nossos projetos, e o Instagram do escritório. Então, super obrigado.